Olá, tudo bem? Espero que sim. Mana 11, ótimos dividendos em 2025. Pessoal, esse vídeo nós vamos tratar sobre o fundo imobiliário Mana 11, que ele é um hedge fund. O hedge fund nada mais é que o fundo que ele pode investir em CRIs, em outros fundos imobiliários, em ações, tudo ligado ao setor imobiliário. Esse fundo ele está entregando praticamente quase que 1,5% ao mês. Ótimas perspectivas para 2025 também. Vamos lá, vamos entender então o que está acontecendo com esse fundo. Vamos analisar o relatório gerencial dele, o último que saiu agora. Outra coisa, pessoal, comentem aqui embaixo para nós. Vocês investem no Mana 11 ou têm interesse em investir nesse ano 2025? Assista um vídeo para vocês saberem tudo como é que está esse fundo imobiliário. Antes de analisarmos o relatório gerencial, vou deixar aqui em cima nos cards o último vídeo que eu gravei do Mana 11 no mês passado, para vocês poderem comparar como é que está a evolução desse fundo, como é que está a manutenção dos dividendos dele, tá? Nós vamos lá então com os dados do dia de ontem, 27 de janeiro de 2025. Então ele fechou cotado a R$ 7,58, um PVP de 0,83, ou seja, está com 17% de desconto. Seus dividendos em novembro ele pagava 10 centavos, em dezembro passou a pagar 11 e em janeiro agora 11 centavos novamente. A data de pagamento foi dia 22 de janeiro e a data com dele é sempre no último dia de cada mês. O gráfico da cotação padrão então do Mana 11 ele vinha aqui em julho sendo cotado em torno de R$ 9,00, R$ 9,50. Veio caindo até por volta de R$ 8,50 em dezembro. Depois ele caiu significativamente aqui até 7,10, 7,15 lá pela metade do mês de dezembro. Depois voltou, né, nos patamares aqui de R$ 8,00. E agora voltou a cair novamente aqui a R$ 7,50 aproximado. Agora aqui o gráfico mostra a entrega de dividendos desse fundo imobiliário desde 2022. Então, vê que ele entrega constantemente seus dividendos. Ele vem aqui então pagando aqui 10 centavos por 5 meses. Agora voltou então a pagar 11 centavos, né? Já chegou a pagar aqui 12 centavos por volta de 2022. Aqui quando a taxa Selic estava em 13,5% aproximado. Então já podemos analisar que talvez ele consiga voltar a pagar esses 12 centavos aqui, em função da taxa Selic está indo para esses patamares agora também. Estamos com 12,25 hoje, essa semana tem reunião do Copom, já pode aumentar mais 1%. Então talvez já chegue a 13,25 agora nesse final de semana. Então existem possibilidades grandes aqui de nós estarmos recebendo novamente os 12 centavos por cota. Vamos analisar o relatório e ver se existe essa possibilidade ou não. Fazendo aqui o cálculo da rentabilidade desse fundo, então, dividindo o dividendo pago pela cotação atual, 7,58, nós temos 1,45% ao mês. Pessoal, isso aqui é isento de imposto de renda, depositado na sua conta todo mês. Fazendo, então, uma conversão dessas taxas, 1,45% ao mês, isso equivale a 18,86% ao ano, isento de imposto de renda. Se for fazer, então, um investimento, comparando aqui com o CDB, que rende 100% do CDI, por enquanto ainda está aqui no valor atual, que é 12,15, quase que certo que vai passar para 13,15, mas por enquanto que temos é isso aqui. Então, investindo por 2 anos, tem um imposto de renda a pagar de 15%. Isso daria 10,32% ao ano, o que daria, convertendo, 0,82% ao mês. Comparando os dois, então, o Mana 11 ele está dando 0,63% ao mês a mais do que o investimento no CDB que rende 100% do CDI. Excelente rentabilidade. Para ficar mais claro, então, essa comparação de investimentos, vamos fazer uma simulação aqui, investindo R$10.000 no Mana 11 e nesse CDB para ver o que dá, então, essa diferença de 0,63, o que representa lá na frente no médio e longo prazo. Então, se eu for investir 10 anos esses R$10.000 aqui, nessa mesma taxa aqui, de 1,45% ao mês, eu tenho no final de 10 anos R$56.000. E o CDB eu tenho R$26.000. Então, praticamente em 10 anos eu tenho o dobro aqui no Mana 11. Agora, se botar para o longo prazo em 20 anos, nós temos R$316.000 aqui no Mana 11 e no CDB R$70.000. Mais de 4 vezes rende no Mana 11 comparado então com esse CDB. Então 0,63% a mais realmente é uma diferença significativa aqui no longo prazo. Vamos calcular o magic number desse fundo imobiliário ou o número mágico. O número mágico nada mais é a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota. Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais com auxílio aí dos juros compostos. Então assim, como é que eu calculo esse número então? Divido a cotação atual pelo dividendo pago, então eu tenho que comprar 69 cotas, esse é o número mágico, para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota. Então, 69 vezes 7,58 dá um investimento então de R$523,02. Então, esse é o que eu tenho que ter de investimento para que no próximo mês eu já consiga comprar mais uma cota sem precisar investir mais nenhum dinheiro, né? Ok, gente? Então, seria isso aqui. Vamos avançar então agora para o relatório gerencial desse fundo imobiliário, entender se é interessante ou não para esse ano 2025. Vamos ao relatório, então. Mana 11, relatório gerencial de dezembro de 2024. O último nós temos disponível. Bom, pessoal, o Mana 11, só para relembrar, ele é um fundo hedge fund, onde ele investe em vários tipos de ativos ligados ao setor imobiliário. Então, ele investe em CRI, em fundos imobiliários, em FDICs, em ações de empresas imobiliárias, em cotas de SPE, enfim. Tudo que é ligado ao setor imobiliário, ele pode investir.
Então ele abre várias possibilidades de chances de ele fazer ótimos negócios em vários tipos de ativos diferentes. Esse fundo teve início em maio de 2022, já teve 5 ofertas concluídas, taxa de administração 1% ao ano sobre o patrimônio líquido e taxa de performance 20% sobre IPCA mais o yield do IMAB5. Um resumo do mês. Patrimônio líquido 341 milhões, valor de mercado 294 milhões. Então está com desconto, né? Dividendo pago 11 centavos. A cota patrimonial R$ 9,10 e ele está sendo negociado a 7,85, isso aqui final de dezembro. Hoje já está um pouco mais baixo, já está 7,50. Um dividend yield entregue anualizado de 18,2% ao ano, com relação a essa cota de mercado de final de dezembro. Hoje dá um pouco mais. Ele tem 16.637 cotistas. Algumas informações do mês. Dividendos de 11 centavos por cota no mês equivalente, dividend yield de 18,2% ao ano, isento de imposto de renda. Sobre a cota de fechamento do mês e 177% de CDI equivalente. Ótimo investimento, ótimo dividendo entregue. Final de dezembro ele estava com desarme de 13,7%, hoje já está em 17%, da cota de mercado em relação à cota patrimonial. Ele fala aqui, ótima janela de investimento. Distribuição em linha com guides de dividendos apresentados. Então ele sempre mostra um guide de dividendos apresentado, pelo menos para os próximos 3 meses, e ele vem entregando então nesse guide um retorno de 1,3% a 1,5% ao mês por cota. Isso é bom porque isso nos dá uma previsibilidade interessante para o fundo, né? Para os nossos investimentos. Ele traz aqui um comentário especial, tempos turbulentos e oportunidades no horizonte. Então ele faz uma análise macroeconômica aqui, com relação à economia interna e externa. Vamos avançar aqui. Ele fala aqui com relação ao guide de dividendos do ano passado, 2024. Em se tratando especificamente de dezembro, o dividendo divulgado esteve em linha com o guide de dividendos apresentado no início do quarto trimestre de 2024, oferecendo transparência, visibilidade e previsibilidade aos investidores do Mana 11. Além disso, com a soma de todos os dividendos do ano foi de R$ 1,25 por cota, coroando o Mana 11 como um dos principais FIIs pagadores de dividendos entre os fundos imobiliários, de estratégia similar. Então ele tinha aqui esse gasto de dividendos do ano passado, 2024, que varia então o limite inferior de 10 centavos e o superior 12 centavos. Então ele ficou o ano inteiro então oscilando dentro desse guidance aqui projetado, realmente certinho, não teve nenhum mês aqui abaixo de 10 centavos. Então, e agora vem se mantendo nos 11 centavos. Aqui ele já traz o guidance então do primeiro trimestre de 2025. Olha só, o que ele fala aqui também. Mesmo esse patamar de rendimentos faz com que o Mana 11 continue sendo um dos fundos do maior dividend yield dentre os fundos da categoria. Esse dividend yield, combinado ao desar de 13,7%, hoje já está 17%, da cota de mercado em relação à cota patrimonial, nos faz crer que a atual especificação do Mana 11 de mercado secundário continua oferecendo uma janela de oportunidade incrível para o investidor. Então ele fala que é uma ótima oportunidade para o investidor no momento. Vamos ver o guidance de dividendos então. Seria a projeção dos dividendos para esse primeiro trimestre. Ele continua da mesma forma, né? Limite inferior 10 centavos, que equivale a um dividendo de 1,3% ao mês, e o limite superior 12 centavos, que equivale a 1,5% ao mês. É isso que ele pretende entregar. Acreditamos que ele vai conseguir manter esse 11 centavos aqui, talvez até aumentar em função do aumento da taxa Selic. Então é bem possível que chegue nos 12 centavos aqui, que é o limite superior, na banda superior aqui desse guidance, né? Então, ótima previsibilidade, além de poder ter o ganho de capital na própria cota, se ele vier a crescer o valor, aumentar o valor da cota, que é bem provável também. Mas isso é mais assertivo quando o mercado começar a precificar abaixo da taxa Selic. Então, o mercado futuro de juros começou a precificar abaixo da taxa Selic, todos os fundos imobiliários vão começar a subir, e sobe muito rápido, tá? Então, a possibilidade de subida desse aqui, hoje, é de 17%. Então, você pode ganhar, então, os 1,3% ao mês, até que ele volte ao seu valor patrimonial para você ganhar mais de 17% na valorização da cota. Veja, então, a excelente rentabilidade que pode dar esse fundo imobiliário aqui para esse ano ou para os próximos anos aí, assim que ele voltar, então, a subir a sua cotação, para que chegue, então, no seu valor justo, que seria o PVP igual a 1 lá, né? Outra coisa que ele fala aqui, ó. Continuamos trabalhando no incremento da posição em ativos pós-fixados, aproveitando o ciclo de alta da taxa de juros no curto prazo, que deve trazer uma Selic mais alta por mais tempo. Ainda, todas as nossas operações permanecem adimplentes e em dia com suas obrigações. Então, ele não tem nenhum problema de inadimplência. Todo mundo pagando certinho. Ótimo também. Vamos agora ao resultado operacional, né? E a sua DRE. Então, olha só o que ele traz aqui, ó. Agregamos mais uma vez resultado extraordinário através de ganho de capital, sobretudo no book de CRIs. Praticamente todo mês ele consegue entregar ganhos extraordinários com venda de ativos. Compra num preço bom, espera 1, 2 meses, 3 meses, vende com preço para conseguir um lucro. Então, esses ganhos extraordinários, praticamente eles são recorrentes aqui no fundo, que é muito bom também. Aí ele fala aqui, adicionalmente permanecemos confiantes com o retorno projetado do fundo, pautada na gestão ativa, conforme vem sendo implementada recorrentemente, com ganhos extraordinários em praticamente todos os meses desde o início do fundo. Vale ressaltar que atualmente não há nenhuma operação de alavancagem na carteira do Mana 11. Então, Mana 11 não tem dinheiro emprestado, não deve nada também, que é muito bom também. Vamos à DRE aqui então.
Temos aqui o total de receitas, então, de 4.417.000 em dezembro. Em novembro foi um pouquinho mais, foi 4.636.000. Então, de R$200.000 a menos com relação a dezembro. Receita, né? Olha só aqui os ganhos extraordinários. De junho até dezembro, somente o mês de julho que não teve ganho extraordinário. Agora, em dezembro, teve R$244.000 de ganho extraordinário. São essas vendas de ativos aí para fazer ganho de capital. A maior parte está vindo a receita de operações com CRIs, 3.700.000, quase 3.800.000. Receitas e vindas também de fundos imobiliários, quase R$500.000 também. E remuneração de caixa também veio um aumento legal, né? Em função, lógico, das taxas altas de juros que nós estamos tendo agora, 120 mil. Total de despesas, 267.000. Então, ele deu um resultado operacional de 4.150.000. Isso equivale a 11 centavos por cota, aproximadamente, que é exatamente o que ele distribuiu, né? O que ele não fala aqui, que eu não encontrei, até se vocês acharem, pode botar aqui embaixo nos comentários, é se ele tem alguma reserva de caixa para distribuição de dividendos. Eu não encontrei aqui. Olha que interessante esse gráfico. Ele mostra aqui os dividendos por cota sendo pagos desde o início, desde setembro de 2022 até 2024. Sempre mantendo entre 10 centavos e 12 centavos. 10 centavos e 12 centavos. Olha que interessante. É muito previsível, né? Assim é muito bom de investir no fundo, né? Ele faz um comparativo, então, com relação aos investimentos. Esses 11 centavos por cota no mês está dando praticamente o equivalente a CDI, a 177% do CDI ou IPCA mais 11,9%. Parte da carteira é CDI, parte é IPCA. Já vamos ver quanto é que é essa divisão. Aqui, a expectativa de dividendos para 2025, até o primeiro trimestre, então. Então, da mesma forma, né, de 0,10 até 0,12. Então, vem se mantendo nesse patamar aqui. Ele traz essa tabela de sensibilidade aqui, onde a cota de mercado era 7,85, final de dezembro, porém agora já está abaixo de 7,55, né? Se fosse 7,55, daria um deságio aqui, no caso, de 17%. É o que nós temos hoje, praticamente. E a carteira de CDI daria CDI mais 13,15% ao ano e a IPCA mais 14,48%. Olha que baita de retorno que está dando esse fundo imobiliário. Isso é um potencial de 16,4% a 20% ao ano de dividend yield, isento de imposto de renda, pessoal. É o que ele mostra aqui. Então, na cotação de hoje, vamos botar aqui abaixo de 7,65, vamos usar 7,65 como referência. Se ele pagar 10 centavos, vai que ele diminua, dá 16,9% ao ano de dividendo. Pagar 10,5, 17,8%. O que está pagando hoje, que é 11 centavos, dá 18,7%. Se ele chegar a pagar 12, dá 20,5% ao ano. Olha só que dividendo está entregando quem comprar nessa cotação de hoje. Aqui ele mostra então, a quantidade de cotistas, mostra que ele vem subindo bastante a quantidade de cotistas aqui desde julho, né, do ano passado. Em novembro ele tinha 16 mil, passou para 16.600. Então quase 500 cotistas aí, quase 600 cotistas a mais ele ganhou de novembro para dezembro. Aumento de 3,6%. Volume negociado 1,6 milhões por dia, ótima liquidez. Vamos ver a alocação do fundo então. Encerramos o mês de dezembro com 91,2% dos recursos captados alocados em ativos-alvo. Manter a gestão ativa sobre nossos investimentos, buscando a venda de algumas operações com compressão e ganho de capital para reinvestimento e oportunidade que possam aprimorar cada vez mais a taxa média de remuneração do portfólio e retorno dos investidores. Então está aqui, alocação por ativo. Em crise ele tem 75% dos ativos, fundos imobiliários 14%, em ações de empresas ligadas ao setor imobiliário 1,4% e em caixa tem 10,9%. Olha pessoal, tem um valor em caixa considerável, hein? Dá para fazer ótimos negócios ainda nesses patamares de juros aí, para aumentar ainda mais a rentabilidade do fundo. Como é que ele distribui isso, então, na sua carteira? Então, 75% do patrimônio líquido é em CRIs e LCIs estruturadas. Então, com relação à exposição por setor desses CRIs, incorporação, 25%, shoppings, 12%. O restante distribuído em outros setores. Aqui, importante, ó, indexador e taxa média. Indexador, 49% CDI, 50% IPCA. Então, praticamente meio a meio, né? O CDI é CDI mais 4,3% e IPCA mais 9,3%. A duração dos contratos, então, da carteira até 4 anos tem 60,8% que vão vencer em até 4 anos. Os fundos imobiliários, então, tem 14% do patrimônio líquido. A exposição por setor, recebíveis, né, fundos de papel, basicamente, 43%. Fundos de shopping, 12,6%. E hedge fund, assim como ele, 16,8%. O restante dividido em renda burn e estoque. Exposição por tipo de risco. Carrego, 74,6%. Carrego é aquilo que você quer levar para o longo prazo para poder ganhar os dividendos. E para ganho de capital, esse que ele compra e vende para fazer ganho de capital, 24,8%. Aqui o que eu acho bastante importante, a carteira de ativos. Então, olha só, o CRI que ele mais tem concentração é esse primeiro aqui, CRI Versi 1. Esse CRI ocupa 7,1% do patrimônio líquido do fundo. CDI mais 4%. Não é uma taxa tão alta, então essa é a maior concentração. Abaixo deles, todos eles estão abaixo de 5%. Olha só, 4,8%, 4,6%, 3,9%, assim por diante. Então, uma carteira bastante diversificada e bem pulverizada e nada de concentração. Apenas um acima de 5 aqui, que é 7,1%. Então, excelente carteira aqui, bem diversificada. Isso com relação aos CRIs, que equivale a 75% do patrimônio líquido investido. Os outros investimentos, por exemplo, aqui em fundos imobiliários, que ele tem 14% do patrimônio líquido, a maior concentração é 1,2%,
Temos aqui, ele investe aqui, que dá para ver no VGHF, no GARI 11, no GZIT 11, tudo aqui em torno de 1,1%, 1,2% do patrimônio líquido, então bem diversificado. Depois ele tem mais 23 FIIs que ele investe, que soma tudo vai dar 8,4%, dividido aqui por 23. Então, bem diversificado essa questão dos fundos imobiliários também. Com relação às ações de empresas que ele investe no setor imobiliário, MRV, Alus, Tenda, somando tudo, dá 1,4%. Patrimônio líquido 100%, então não tem nada de alavancagem. Aqui embaixo ele fala de detalhamento dos ativos, então depois vocês podem baixar e analisar com calma cada um, se achar interessante, fala sobre as garantias e tal, enfim. Pessoal, resumindo então, um fundo, na minha visão, excelente, suas carteiras de ativos bem diversificada, não tem concentração, um caso só aqui acima de 5% do patrimônio líquido. Indexadores, metade CDI, metade IPCA, o que é muito bom nesse momento agora. Tanto o CDI como o IPCA estão com tendência de alta e uma tendência de manutenção de alta por um certo tempo ainda. Então, certamente, esse fundo aqui tem tudo para conseguir chegar a pagar 12 centavos aí nos próximos meses. Caso ele chegue a pagar 12 centavos nos próximos meses, pessoal, comprando na cotação de hoje, isso aí vai dar quase 1,6% ao mês, isento de imposto de renda. Eu acho assim um fundo excelente. Possibilidade, como é um hedge fund, né, ele não precisa investir somente em crise, ele está aberto para investir em ações de empresas do setor imobiliário, em outros fundos imobiliários, enfim, uma diversificação muito grande também nas possibilidades de investimentos que ele tem. Mas esse estudo nós estamos fazendo aqui, né, desse fundo imobiliário, que é bastante interessante. Não tem na carteira ainda, mas tem tudo para que eu coloque esse fundo na carteira. Ok, gente? Então, mais uma vez, lembrando aqui, não tem nenhuma recomendação de investimento nesse vídeo. Estamos aqui estudando junto para aprendermos junto aqui, para que cada um possa tomar a melhor decisão possível nos seus investimentos. Gente, mais uma vez eu peço para vocês aí se inscrevam no nosso canal. Estamos quase chegando nos 300 inscritos. Vamos lá, conto com vocês aí esse apoio. Ok, gente? Muito obrigado então. Ótimos investimentos a todos. Até mais no próximo vídeo.